Eu tinha até preparado outra coisa, mas Deus fez eu mudar. Salmos 91, verso 14 e 16. Pode encostar o portão e pode sentar agora. Na hora da palavra, pode sentar. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e mostrarei a minha salvação. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em cuja presença aqui estamos, fala aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada há mais de 29 anos passados para pregar a Tua palavra, pois a Tua graça, unicamente a Sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Salmo 91 é um salmo muito forte, fala sobre a segurança daquele que se refugia em Deus. Dentro do Salmo 91 tem muitas promessas de Deus, em todo o Salmo, mas eu quero me segurar nesses 3 versos que nós lemos. E dentro desses 3 versos aqui, principalmente no verso 14, fala sobre aqueles que amam a Deus e conhecem o seu nome. E dentro dessa palavra sobre os que amam a Deus e conhecem o seu nome, eu vejo aqui 7 promessas de Deus. Então o tema da mensagem é 7 promessas no Salmo 91 para aqueles que amam e conhecem a Deus. A primeira promessa que Deus faz aqui, Ele diz no verso 14, pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Aleluia. A primeira promessa é livramento. Ele menciona sobre livramento de novo no verso 15. Ou seja, Ele promete para que aqueles que amam a Deus e conhecem o seu nome, livramento da parte de Deus. E a Bíblia Sagrada nos mostra muitos livramentos da parte de Deus, né? Exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estavam diante do rei e não se prostram diante da sua imagem, e o rei questiona sobre isso a eles, e eles falam em Daniel 3,17: fica sabendo tu, ó rei, que nós não nos prostraremos diante da tua imagem, porque o Deus que nós servimos é Deus de livramento, e se Ele quiser, Ele nos livra das tuas mãos e da fornalha, e se não quiser, também nós não nos prostraremos. E todos nós sabemos que houve um livramento da parte de Deus. Eles foram jogados na fornalha, mas o 4º homem se manifestou naquela fornalha e Deus deu livramento para os seus servos. Por quê? Porque os seus servos amavam a Deus, conheciam ao nome de Deus e jamais se prostrariam diante de uma imagem que eles não reconheciam como Deus. O mesmo acontece com Daniel, que o próprio rei, a Bíblia diz que não pôde livrá-lo, tentou livrá-lo, não conseguiu. Mas quando o homem não pode fazer nada pela gente, Deus pode fazer tudo pela gente. Aleluia. Entenda que o nosso livramento não vem do homem, vem de Deus. Aleluia. O nosso livramento vem daquele que está vivo, daquele que está sentado no alto sublime trono. O nosso livramento vem do céu.
bem cedo, ele vai à cova, pois não tinha dormido aquela noite, comido, e desprezou a dança e a bebida. E agora ele vai bem cedo à cova e com uma voz triste, diz a Bíblia, ele diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo, daria-se o caso que o Deus a qual tu serves continuamente poderia te livrar da cova e da boca dos leões? Daniel grita de dentro da cova: vives, ó rei, eternamente. Que Deus enviou o seu anjo. Enviou o quê? O seu anjo. Porque o nosso livramento não é da terra, o nosso livramento vem do céu. Anjos não são da terra, anjos são do céu. E quando ele diz Deus enviou um anjo, está dizendo: do céu veio o meu livramento. Então, se você ama a Deus e conhece o nome dele, amados, a primeira promessa que ele vai livrar você. Livramento é a primeira promessa. A segunda promessa de Deus, amado, no Salmo 91, para aqueles que o amam e conhecem o seu nome, ele diz: livrarei e pô-lo-ei num alto retiro. Alto, lugar alto. Retiro, lugar reservado. Lugar diariamente afastado da cidade e de pessoas. Ou seja, para aqueles que conhecem o meu nome e me amam, eu tenho um lugar alto, reservado, separado para colocar essas pessoas. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 25, que o receio do homem lhe servirá de laço, mas o que confia em Deus será posto num alto retiro. Aleluia. Ou seja, aquele que tem receios, medos na sua vida vai ser o seu laço, mas quem confia em Deus será posto, colocado num alto retiro. Aleluia. E eu costumo dizer que quem está em cima vê tudo diferente. Quando você está embaixo, irmãos, tudo é grande demais, tudo é maior que você. Mas quando você está em cima, até aquilo que é maior do que você, quando você está embaixo, mas quando você está em cima é menor do que você. Quando você está em cima, tudo que você olha parece nada, parece pequeno. Mas, amados, quando você está embaixo, tudo é grande demais para você. Aleluia. Pois se você ama a Deus, se você conhece a Deus, em nome de Jesus eu profetizo nessa noite que Deus vai tirar você de baixo e vai colocar você em cima, no alto retiro. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que esta é a vontade de Deus, que nós estejamos por cima. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 13: estarás por cima e não por baixo, serás cabeça e não cauda. A vontade de Deus é que nós estejamos por cima, porque quem está em cima tem o controle. E quanto mais alto você está, mais difícil ou até impossível te atingir. Aleluia. Glória a Deus. Mas quem está no buraco, irmãos, qualquer cascalho que joga em você já acerta. Agora quando você está em cima, irmãos, pode jogar que for, que é difícil de te acertar. Amém? Amém? Terceira promessa de Deus, no Salmo 91, para aqueles que amam a Deus e conhecem o seu nome, está no versículo 15, onde está escrito: Ele me invocará e eu lhe responderei. Aleluia. Ele vai clamar a mim, mas eu vou responder. Aleluia. Ou seja, amados, alguém pensa às vezes que Deus ouve qualquer um. Ele pode ouvir, porque Deus não é surdo. Mas aqui ele está falando no sentido de ouvir para atender. Para atender não é qualquer um. A Bíblia própria diz no livro de João, capítulo 9, versículo 31, que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que faz a sua vontade e teme o seu nome, a esse que ele ouve. Então ele está dizendo que ele me invocará e eu lhe responderei. Se você precisa de resposta de Deus, invoque a ele nessa noite.
Se você precisa de uma resposta de Deus, clame a Ele nessa noite. Porque aqueles que clamam têm resposta. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia! Então, amados, Ele está dizendo para nós que se nós invocássemos Ele nos responderia. Se você ama a Deus, se você conhece a Deus, invoque a Ele e Ele vai te responder. Aleluia. O salmista diz: clamei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Aleluia. Então vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus. Aleluia. Porque Deus é aquele que tem a nossa vitória. Glória a Deus, aleluia. Terceira promessa: de invocar e ser respondido. Jesus disse: tudo quanto nós pedíssemos no nome dele. João 14:13. 14 diz: tudo quanto pedis no meu nome, rogarei ao Pai para que vos conceda. Pedireis e recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, tem resposta para aquele que clama. Aleluia. A quarta promessa de Deus no Salmo 91 para aqueles que amam a Ele e conhecem o seu santo nome, Ele diz no verso 15: estarei com Ele na angústia. Às vezes a gente acha, irmãos, quando nós estamos em angústia, quando estamos passando por tristeza, sofrimentos, a gente acha às vezes que Deus nos abandonou. É a primeira coisa que o diabo quer que você pense: Deus te abandonou, Deus não se importa com você, Deus não se preocupa com você. Pois a Bíblia diz, amados, que é na angústia que Deus está conosco. Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É na hora da angústia que Ele é o socorro bem presente. Verdade é que quando nós estamos tristes, às vezes as pessoas nos abandonam, mas Deus não te abandona. Ele promete estar com você na angústia. Ele promete estar com você na angústia. Ele promete estar com você na angústia. Aleluia. E nessa noite Ele está dizendo para você: eu não te abandonei, eu não te deixei. Aleluia. Não importa o que você sinta, não importa o que você sofra, não importa o que você passe, Deus está com você o tempo todo. Promessa de estar com você nos momentos bons, não faltará quem prometa, mas na angústia, irmãos, as pessoas nos abandonam, mas Deus não nos abandona. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Quando Jacó, amados, foge da sua casa, da sua família, o seu irmão querendo matá-lo, a Bíblia diz em Gênesis 28, a partir do versículo 11, que ele se encontra num lugar deserto. E ele reclina a sua cabeça sobre uma pedra. E a Bíblia diz que Deus se manifesta a ele, faz promessas a ele. E quando ele desperta do seu sono, ele diz o seguinte: Deus está neste lugar deserto. E Deus está aqui comigo. E eu não sabia. Aleluia. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quem entende e compreende que Deus está contigo, diga glória a Deus. Vamos lá. Primeira promessa, livramento. Segunda promessa, ser colocado no alto retiro. Terceira promessa, resposta quando invocar. Quarta promessa, de Deus estar contigo na angústia. E ele diz: livrar-o-ei. Livramento que eu já falei. E ele repete aqui:
E ele diz: e glorificarei. Aleluia. Significa que Deus vai dar honra a você. Aleluia. E daí eu me recordo de uma passagem bíblica, amados, quando um homem chamado Amã pega ódio do povo judeu, e principalmente de um homem chamado Mardoqueu, e ele faz uma forca para enforcar esse Mardoqueu. E a Bíblia diz em Esther capítulo 6 que ele vai até a presença do rei para pedir a cabeça de Mardoqueu. Só que uns dias antes, um tempo antes, dois eunucos estavam conspirando em matar o rei Assuero. E Mardoqueu descobriu a conspiração e avisou o rei. Mandou avisar o rei. E o rei descobriu a conspiração, puniu os servos, mas Mardoqueu não recebeu nada por isso. Pois, escute, Amã faz a forca e diz: amanhã bem cedo eu vou lá pedir a cabeça de Mardoqueu. Amã era o príncipe mais honrado do reino. Ele disse: eu vou lá, vou pedir a cabeça desse judeu Mardoqueu. Por quê? Porque esse judeu, quando ele passava, todo mundo se curvava, mas Mardoqueu não se curvava, porque Mardoqueu amava a Deus e conhecia o nome de Deus. E ele colocou no coração: amanhã de manhã, fiz a forca hoje, amanhã de manhã eu vou lá pedir a cabeça dele. Sabe o que aconteceu? Aquela noite o rei não dormiu, perdeu o sono, e ele vai para o livro das crônicas, que é o livro das memórias. Aleluias. Não é essas crônicas que nós temos aqui na Bíblia. Crônicas quer dizer memória. Os reis também tinham as suas crônicas. E ele pega e vai ler o livro das crônicas e descobre, ou melhor, ele lê no livro das crônicas a conspiração dos dois eunucos que queriam matá-lo. E ele pergunta: o que se fez a este homem que me avisou da conspiração, esse homem Mardoqueu? Não fizeram nada para ele. O que deram para ele? Não deram nada. E nisso está entrando Amã. Quando Amã entra, o rei olha para ele e diz: o que se fala ao homem cuja honra o rei se agrada? Amã já pensou: quem ele vai se agradar mais do que a mim? Eu sou o maior deste reino, sou o príncipe mais honrado desse reino. Ele pensou: é para mim. E ele fala para o rei o que deveria fazer, que na verdade o que ele queria que fizesse para ele. E ele pega: olha, eu acho que o homem cujo rei se agrada deve se pegar o maior príncipe do palácio, deve vestir este homem com as vestes reais, colocar a coroa do rei na cabeça dele, se assentar no cavalo do rei, e o príncipe deve puxar esse cavalo pela cidade dizendo: isso se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Quando ele acaba de dizer isso, o rei olha para ele e diz: pois faz tudo o que disseste ao judeu Mardoqueu, e não deixe de fazer uma coisa daquilo que você disseste, mas faz tudo o que disseste. Ele foi lá para pedir a cabeça. Ele tem que vestir Mardoqueu, colocar a coroa na cabeça de Mardoqueu, talvez até dar um pezinho para Mardoqueu subir no cavalo, pegar o cavalo e andar pelas ruas, anunciando que aquilo se faria ao homem cujo rei se agrada. Eu o glorificarei, eu lhe darei honra. Aleluia. Naquele dia Amã vai para casa triste, e quando ele conta o que aconteceu, a sua própria família diz para ele: e amigos, depois de hoje você não permanecerá mais em pé diante deste nome. Aleluia. E ele acabou sendo enforcado na própria forca que ele construiu. Aleluias. Ou seja, talvez você se sinta humilhado, talvez você se sinta que estão te humilhando,
Mas a Bíblia diz que Deus há de glorificar. Deus dará honra. Glória a Deus. Amados, a primeira promessa é livramento. A segunda promessa, auto-retiro. A terceira promessa, quem invocar será respondido. Quarta promessa, estarei com ele na angústia. Quinta promessa, glorificação ou honra. Sexta promessa, verso 16: dar-lhe-ei abundância de dias. Aleluia. Significa vida longa. Glória a Deus. Vida longa. A Bíblia está prometendo, irmãos, nos dar vida longa. Aleluia. É uma promessa de Deus para aqueles que amam a Deus e conhecem o seu nome. Glória a Deus. Vida longa como Moisés, que com 120 anos, a Bíblia diz que os seus olhos não escureceram, ou seja, ele enxergava nitidamente, aleluia, e estava saudável. Glória a Deus. Ou seja, Deus é o dono da vida e Ele a dá para aquele que o ama e para aquele que conhece o seu santo nome. Glória a Deus. Abundância de dias. E a sétima e última promessa do Salmo 91, para aqueles que amam a Deus e conhecem o seu santo nome, é: e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. E lhe mostrarei a minha salvação. Salvação aqui não é a salvação em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Salvação aqui é o socorro de Deus. A palavra salvação aqui está ligada a socorro. Quando você precisar, Ele vai te socorrer. Quando você precisar, o socorro de Deus vai bater a porta da sua casa. Quando você precisar, Deus vai socorrer você, seja de perigo, seja de necessidade, seja de enfermidade. Deus vai socorrer você. E lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. E lhe mostrarei a minha salvação. Você vai ver a salvação. Você vai ver o socorro de Deus. Aleluia. Vai ser algo que você vai ver e vai dizer: só Deus. Irmão Alexandre, só Deus que pode ter socorrido você. Só Deus, porque a medicina não podia te socorrer. Então, Deus diz: e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. E Ele mostra a salvação dele para você, na sua família, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você